Hoje eu vou te mostrar 5 carros de luxo desvalorizados e esquecidos pelo mercado, mas que entregam conforto, presença e tecnologia de sobra, até mesmo mais barato que carro popular. Enquanto a maioria das pessoas preferem modelos mais básicos por serem mais baratos de serem mantidos, existe um grupo seleto que prefere um carro mais luxuoso, porém subestimado. E também por serem desvalorizados, você pode comprar por um preço bem abaixo do mercado. Ficou curioso para conhecer quais são esses modelos? Então vem comigo. O V40 é um hatch compacto de luxo da montadora sueca Volvo, conhecida por sua reputação em segurança e qualidade de construção. Uma das principais características do Volvo V40 era o foco na segurança. A marca sueca é conhecida por ser pioneira em tecnologia de segurança automotiva, e o V40 não é uma exceção. Ele vinha equipado com diversos recursos avançados, como sistema de frenagem automática, alerta de colisão frontal, airbags, controle de estabilidade e tração, entre outros. Tudo isso contribuiu para que o carro alcançasse altas pontuações nos testes de segurança. O Volvo V40 recebeu críticas positivas dos críticos por seu design elegante, dirigibilidade esportiva e relativamente baixo consumo de combustível. O carro tinha versões de motorização 1.6 e 2.0, podendo gerar até 180 cavalos de potência, e apresentando um consumo médio de 7,5 km por litro na cidade e 10 km por litro na estrada. E para iniciar a nossa lista com tudo que há direito, vamos falar do Volvo V40, um exemplar simplesmente magnífico, mas que sim, é subestimado e tem uma desvalorização muito acentuada no mercado de usados, entre aspas, luxuosos. Por que eu coloco entre aspas? Porque esse carro, apesar de ser de uma marca premium, é um carro que algumas pessoas não consideram ele muito luxuoso. Mas dá uma olhada e me diga você, se você considera ou não ele luxuoso. Esse aqui em específico está saindo em Ouro Preto, Minas Gerais, por R$65 mil. Dá uma olhada nessa belíssima lasanha que pode ser sua, pode entrar na sua garagem, meu amigo. Basta você pesquisar aí nos canais de pesquisas, de anúncio aí da sua região, para você poder comprar um exemplar desse. E eu vou te falar, o que esse carro tem de bonito, ele também tem de traiçoeiro, meu amigo. Exatamente. Não é à toa que é por isso que esse carro é um carro barato, se a gente for levar em consideração precinho de Kwid. Pois é, você leva para casa uma marca que tem renome de ser a marca mais confiável do mundo, de fazer os carros mais seguros. Pois é, meu amigo, olha esse carro que maravilhoso, essa traseira linda de bonita, escape duplo, um carro que tem teto panorâmico maravilhoso de ponta a ponta, espaço interno até que bem interessante, bancos bacana, um carro que você vai entrar, vai ter prazer ao dirigir, bastante tecnologia, tudo que há direito. E por que esse carro tão bonito e tão luxuoso é tão desvalorizado no mercado? Já te respondo no próximo anúncio, que esse aqui em específico está em Paraíba do Sul, saindo por R$69.900. Olha que belíssima lasanha, que lindo, maravilhoso. Agora vamos aos pequenos grandes detalhes do porquê que quando você for comprar um carrinho desse aqui você tem que ficar ligado. E o grande calcanhar de Aquiles desse carro nada mais nada menos é do que custo de manutenção, meu amigo. Exatamente. Apesar de ser um carro que não é de ficar apresentando problemas crônicos e nem ficar apresentando problemas durante a sua vida, desde que bem cuidado, vamos colocar esse adendo aí, desde que bem cuidado, é um carro que quando você vai fazer uma manutenção, até mesmo que preventiva, é uma manutenção cara. Quando a gente começa a entender o público que procura esse carro para comprar, a gente começa a ver que são pessoas que querem ostentar um carro bacana, um carro bonito, mas que em contrapartida não tem às vezes uma condição financeira de manter o carro. Quando a gente olha valor, vê um carro, entre aspas, barato, acessível, onde qualquer pessoa consegue comprar.
mas a manutenção, meu amigo, é preço ó, desde quando ele foi lançado. Peça não abaixa valor não, automaticamente fazendo com que as pessoas comprem esse carro, não consigam manter e passa ele novamente no mercado com uma maquiagem. E com o passar do tempo, essas maquiagens, essas famosas gambiarras, vão explodindo na mão dos próximos donos e aquela bola de neve vai se formando e passa para o outro e no final das contas o carro virou uma lasanha total e as pessoas que compram não conseguem manter. Então uma dica, meu amigo, ou você compra um carro desse muito bem cuidado, com histórico e tudo mais, para você manter o carro, ou então abra os olhos para você não transformar o seu sonho em pesadelo. O Chevrolet Equinox é um SUV médio que se destaca no mercado brasileiro por seu design moderno, tecnologia avançada e um bom equilíbrio entre desempenho e conforto. O Equinox apresenta um design robusto e moderno. A frente do veículo é marcada pela grade ampla com detalhes cromados, faróis afinalados com luzes diurnas em LED e um para-choque imponente. As linhas laterais são elegantes e dinâmicas, enquanto a traseira conta com lanternas em LED para complementar o visual refinado do SUV. O interior do Equinox é espaçoso e oferece um bom nível de conforto e acabamento. Os materiais utilizados são de boa qualidade, com detalhes em couro e superfície em soft touch nas versões mais equipadas. E além dos bancos serem confortáveis e oferecerem um bom suporte, eles possuem ajustes elétricos nas versões mais completas. O espaço interno é generoso tanto para os passageiros da frente quanto para os de trás, e o porta-malas tem capacidade de 468 litros e é expansível ao deitar os bancos traseiros. No Brasil, o Equinox é equipado com motor 2.0 turbo que gera 262 cavalos de potência, junto a uma transmissão automática de 9 marchas. Este conjunto proporciona uma condução ágil e eficiente, com um bom desempenho tanto em ambiente urbano quanto em rodovias. A tração integral está disponível em algumas versões, oferecendo melhor aderência e estabilidade em diferentes condições de terreno. Quanto ao consumo, temos médias de 8,4 km por litro na cidade e na casa de 10 km por litro na estrada. Meu amigo, esse é simplesmente o melhor SUV que você pode comprar por até 100 mil reais. Não tá acreditando? Vem comigo e dá uma olhada. Estamos falando do Chevrolet Equinox, ou Equino, da forma que você quiser chamar, meu amigo. Mas você sabe muito bem do carro que eu estou falando. E só de eu trazer ele e te mostrar o quanto esse carro aqui vale a pena, eu já mereço a sua inscrição, seu like. E agora o YouTube tá com um botão que chama hypar. Então hype esse vídeo, por favor, e dê uma olhada nesse exemplar. Esse aqui em específico está no Vale do Paraíba, saindo por 95.900. Olha que carro maravilhoso. Maravilhoso, meu amigo. Eu falei até devagar para você prestar atenção no que você está perdendo simplesmente por não lembrar que esse exemplar existe. Chevrolet Equinox é um baita de um carro, o famoso lobo em pele de cordeiro. Por quê, meu amigo? Porque quando você para com esse carro no sinal, as pessoas acham que vão te dar benga, que esse carro não anda, que é um carro fraco, que não tem torque, que não tem motor, é um carro que não chama atenção. Mas em contrapartida, estamos falando de um carro que leva consigo o motor do Camaro de entrada, meu amigo. Exatamente, esse carro é equipado com o motor de entrada do Camaro. Então só aí você já fica extremamente espantado e assustado com o que esse carro aqui tem de potência, meu amigo. E apesar de ser um carro extremamente grande, pesado, o motor é um motor que sobra, porque você dá uma leve acelerada, esse carro some da vista. Isso aqui, por isso que eu falo que é um carro que é lobo, né? Um lobo em pele de cordeiro, um baita exemplar. E vamos falar a verdade, se você tem um público aí, né, você busca aí um carro para um público mais familiar,
Meu amigo, esse carro aqui é exemplar. Olha o espaço interno que você tem, olha a qualidade de assento dos bancos, os bancos com uma aba lateral aqui bem interessante para não deixar você ficar deslizando, sambando nos bancos. Um carro extremamente funcional, painel maravilhoso, um carro show de bola demais. Mas sabe por que esse carro não vende tão bem? Vou te contar agora. Esse aqui em específico está em Porto Alegre saindo por 97.990, exatamente, 97 mil, abaixo de 100 mil reais, meu amigo, você leva esse carro para casa. E sabe por que o mercado desse modelo aqui não é tão interessante assim? Simplesmente por conta de que não vendeu tão bem. Só por isso. É um carro que quando você pega, ele não vende tão rápido. É um mercado extremamente desacelerado, se assim podemos dizer. Tem anúncio de Equinox, meu amigo, que fica meses e meses para vender. Tem pessoas que nem sabem que esse carro existe. Em contrapartida, é um carro que não é de ficar apresentando problema crônico. É um carro que não é de ficar te dando dor de cabeça quando você compra. Mas também não é um carro para todo mundo. Igual falei, para você vender um carro desse aqui rápido, você tem que abaixar bastante no valor na revenda. Você tem que desvalorizar esse carro. Não é à toa que acontece isso aí, ó. Um baita carro desse abaixo de 100 mil reais. Um carro que facilmente, por tudo que ele entrega, deveria custar aí na casa de 130, 150 mil reais, meu amigo. Pois bem, mas não é isso que a gente vê. Um carro que para você vender relativamente rápido, hoje você já encontra aí na casa de 90 a 100 mil reais. Pois é, meu amigo. Então assim, é um carro que eu não recomendo para todo mundo, mas eu recomendo para você que busca por um carro que tem bastante espaço interno, tem uma boa potência, um carro que vai chamar atenção por onde passar, um carro bastante luxuoso, mas que não está nem aí para revenda, e sim para você quer usar o carro para o seu uso mesmo, você quer usar por anos e anos e ó, não liga se vai perder dinheiro na revenda ou não. Esse carro é para esse tipo de público. Agora, para você que já compra um carro pensando lá na revenda, não vale a pena não. Além de demorar a vender, você vai ter que jogar o preço lá embaixo para conseguir vender ele um pouco mais rápido. Mas se você não tá nem aí para isso, meu amigo, vai ser feliz, porque é o melhor SUV até 100 mil reais, na minha opinião. Se você não liga para revenda. O Peugeot 3008 é um SUV que combina estilo sofisticado, tecnologia avançada e desempenho dinâmico. Porém, por conta do preconceito com a marca, ele não se destaca como realmente merece. O Peugeot 3008 apresenta um design marcante e distintivo, com linhas fluídas e detalhes sofisticados. Seu exterior é caracterizado pela grade dianteira cromada, faróis em LED e uma postura robusta que transmite uma sensação de modernidade e sofisticação. O interior do Peugeot 3008 oferece um ambiente luxuoso e confortável tanto para o motorista quanto para os passageiros. Os materiais de alta qualidade e o acabamento refinado criam uma atmosfera acolhedora, enquanto os assentos ergonômicos proporcionam suporte adequado durante as viagens longas. A segurança foi uma das prioridades no Peugeot 3008, que vem equipado com diversos sistemas de assistência ao motorista, como frenagem automática de emergência, alerta de colisão frontal, assistente de permanência na faixa, controle de cruzeiro adaptativo e entre outros. Equipado com motor 1.6 THP de 165 cavalos, apresenta um consumo médio de 9.8 km por litro na cidade e 12.1 km por litro na estrada. Quem conhece de fato é apaixonado, mas quem não conhece julga até a próxima geração. Estamos falando do Peugeot 3008, meu amigo. Esse aqui em específico está em Brasília saindo por 99.900. Meu amigo, sabe um carro que é extremamente subestimado, desvalorizado, simplesmente por ser um Peugeot? É esse carro aqui. Porque o que esse carro entrega é difícil um concorrente bater de frente, caso você queira um carro que tenha tudo
quando o assunto é tecnologia e modernidade. É difícil um concorrente bater pelo valor que esse carro aqui entrega. Mas infelizmente, é um carro que fica parado no mercado de usados simplesmente por ter isso aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Esse bichinho aqui, ó. O leãozinho da Peugeot, meu amigo. Simplesmente por conta disso. Porque se não fosse esse leãozinho, se fosse um Hzinho da Honda, ou um T da Toyota, ou até mesmo um escrito Fiat aqui, esse carro venderia que nem água em dia de calor, meu amigo. Porque é um carro muito interessante, tem uma boa resposta na cidade, tem uma boa economia de combustível, é um carro visualmente bonito, é um carro muito tecnológico, é um carro top. Top sem tirar nada. Sem tirar nenhuma dessas 3 letrinhas. T-O-P. Top. É um carro bacana demais, meu amigo. Visualmente maravilhoso. E quando a gente fala de interna, que interna luxuosa. Essas fotos aqui infelizmente não favoreceram tão bem o carro assim, porque é um carro que tem bastante luz, é um carro que tem muita luz ambiente, né, que eu falo. O teto solar aqui, ó, ele ilumina de fora a fora, fica lindo demais, tem um cockpit maravilhoso, essa nomenclatura que a Peugeot usa é o iCockpit, que é o que? Volantes menores, mais achatados, com um cluster de visualização acima do nível do volante, para você poder olhar bem quando você está olhando, quando você está dirigindo, você olhar bem direto para as velocidades e os marcadores do carro. Assim, é top, área envidraçada bem completa, um carro maravilhoso quando você está dirigindo. Quando você pega, empunha o volante, parece que você está num carro de mais de 200 mil reais, meu amigo. Mas infelizmente o leãozinho grita nessas horas, né? O leãozinho ruge e acaba espantando alguns compradores. Mas é um carro top demais mesmo. Eu trouxe um outro anúncio aqui que fez, né, fotos horrendas, mas até mesmo eu entendo o lado dele, parece que ele tirou foto diretamente do prédio, então não tem muito espaço assim, mas ele tirou uma foto em específico, que é essa aqui, ó. Esse aqui em específico tá em Santos, saindo por 98 mil. Essa aqui, ó, que eu queria mostrar pra vocês. É difícil achar um anúncio onde o que eu falo eu consigo mostrar, porque o que acontece? Muitas vezes o pessoal não mostra o que eu quero. Então assim, e uma coisa que mais me chama a atenção é a parte de iluminação interna desse carro no período da noite. Olha que maravilhoso que é. Claro que a foto do celular aqui dá uma realçada nas luzes, elas ficam um pouco mais contrastantes, né? Mas isso aqui de noite não te incomoda e nem nada não. É lindo demais. Lindo demais. Quando você entra nesse carro, meu amigo, nossa, parece que você tá numa nave espacial. É muito bacana, é muito bacana. E igual eu falei, né? Eu vou mostrar aqui as fotos, mas não foram fotos tão bem tiradas. Parece que tirou na própria garagem do prédio, então não tem um espaço tão adequado assim para pegar todo o carro. Mas enfim, né? É um baita carro, é um carro muito bonito, é um carro que chama atenção, mas infelizmente é desvalorizado simplesmente por ser um Peugeot, tá, meu amigo? Porque se não fosse isso, era um carro que vendia muito. Muito, e quando eu falo muito, é muito mesmo, tá? O hatch A200 faz parte da linha A da Mercedes, que é conhecida por oferecer uma entrada acessível na marca de luxo, mantendo os padrões de qualidade e desempenho que a Mercedes oferece. O A200 apresenta um design moderno e atraente, com linhas limpas e uma postura esportiva. Ele tinha uma aparência mais jovem e dinâmica em comparação aos outros modelos da Mercedes na época, tornando-o atraente para um público mais novo. O interior do A200 é bem acabado, com materiais de alta qualidade e um design moderno, e apesar do espaço interno não ser o seu forte, os assentos eram confortáveis. O veículo é equipado com airbags frontais e laterais, controle de estabilidade, controle de tração, freios ABS e cinto de segurança de 3 pontos para todos os assentos. Embora não seja um carro de alto desempenho, ele oferece um equilíbrio adequado entre eficiência de combustível e potência. O A200 possui um motor 1.6 de 156 cavalos de potência e consumo médio de 10 km por litro com gasolina na cidade e 12.6 km por litro falando de consumo na estrada. E por menos de 75 mil reais você encontra diversas unidades desta meca aqui que eu vou te mostrar, meu amigo. Estamos falando do Mercedes A200.
200 exatamente. Esse aqui em específico está em Recife, saindo por R$ 69.990. Olha que carro maravilhoso, meu amigo. Abaixo de R$ 75 mil você batendo de meca. E por que que ninguém compra esse carro? Ninguém entre aspas, né? Porque quem compra esse carro aqui sabe o que está comprando. Mas por que que esse carro tem um calcanhar de Aquiles no nosso mercado de usados? Por que que é um carro que não tem uma revenda tão boa? Se é um carro tão bacana, tão bonito, é um carro de luxo, estamos falando de uma meca. Por que que não vende tanto? Eu te explico facilmente. Mas antes disso, vamos apreciar essa beleza. Olha que carro magnífico, que carro bonito. Imagina você estacionar isso na sua casa, essa argola aqui com essa estrela na frente te chamando, meu amigo. É um carro top demais. Para você quem busca um hatch para facilidade em estacionar aí, um carro mais curto, você e sua patroa, ou você e seu patrão, independente do que você queira, mas ao mesmo tempo quer levar uma Mercedes para casa. Meu amigo, esse carro é simplesmente incrível. Mas, é um carro que o mercado bate forte. Vamos dar uma olhada no outro anúncio e eu vou te mostrar o porquê. Esse aqui em específico está em Belo Horizonte, saindo por R$ 72.800. Como a gente já viu, o visual é bonito. Tem um visual todo jovem, todo esportivado, bacana, aquela coisa toda. Lindo de bonito, né? Aí, ó. Só pra vocês verem. Gente, isso é poeira? Tô falando que esse carro fica parado no mercado. Não é todo mundo que compra. Poeira, olha. Não teve nem a capacidade de passar um pano. Olha isso aqui. Pra tirar a foto. Ai. Vou deixar aqui na parte de fora que tá mais bonito. Enfim, né, gente? Vamos lá. O porquê que esse carro aqui, já que é um carro bom, mas que não vende tão bem. Quando você compra uma meca, meu amigo, você tem que saber que por mais que seja um carro confiável, que não é de ficar apresentando problemas, caso esse carro venha a dar algum determinado problema, as manutenções são caras. E quando eu falo de puxar os possíveis problemas que vêm acontecendo com frequência em outros exemplares, você se prepara, você pesquisa antes de comprar, você começa a entender que esse possível problema que pode vir a acontecer tem um custo para ser resolvido muito alto, fazendo com que às vezes o comprador desista, simplesmente por isso. Porque se você olha um carro desse aqui pelo valor e tudo mais e não pesquisa sobre as manutenções, não pesquisa sobre os possíveis problemas que pode vir a apresentar nesse modelo e tudo mais, você compra e acha que está fazendo a melhor compra possível, mas aí quando vem a manutenção, até mesmo que preventiva, você tá mais ou menos enrolado, meu amigo. Tá mais ou menos enrolado, porque não são algo tão barato. Não são manutenções tão baratas, né, de serem arrumadas. E tem alguns pequenos relatos, tem muitos relatos, vou ser sincero. Tem muitos relatos de pequenas coisas que vêm a estragar nesse carro e quando você junta tudo, você começa a perceber que o custo-benefício não é tão interessante assim. Suspensão de Mercedes é uma suspensão muito rígida. É um carro que nos seus carros, no geral, traz essa suspensão mais rígida. E se você não coloca tudo original, sofre muito rápido com desgaste. E quando você coloca o original, é caro para refazer uma suspensão dessa. Coxinho de motor, aquela coisa toda. Quando todos os Mercedes dessa geração aqui, você for olhar, vai ter um problema no coxinho de motor, vai ter problema em suspensão. Porque não é problema, essa questão de suspensão é até complicado falar, porque não é problema do carro em si, e sim dessas ruas péssimas que a gente vive. Mas é um baita carro, só tem que saber comprar e saber o que tá levando para casa. Por isso que eu recomendo você fazer uma compra preventiva antes com seu mecânico, caso
queira levar um carro desse para a sua garagem. O Lexus CT200 é um carro muito imponente e faz parte da divisão de veículos de luxo da montadora Toyota. O CT200 apresenta um design moderno e elegante com linhas aerodinâmicas e uma postura esportiva. A grade frontal característica da Lexus e os faróis de LED afinalados oferecem ao veículo uma aparência refinada. No interior, o Lexus é espaçoso e luxuoso com materiais de alta qualidade e atenção aos detalhes. Os bancos são confortáveis e oferecem bom suporte. O acabamento interno inclui detalhes em madeira e materiais nobres, proporcionando uma sensação de sofisticação. A cabine é bem isolada, garantindo um ambiente silencioso e agradável aos ocupantes. O CT200 é um híbrido que combina um motor a gasolina 1.8 com um motor elétrico, resultando em uma potência combinada de aproximadamente 136 cavalos. A transmissão é continuamente variável, a famosa CVT, proporcionando uma condução suave e eficiente. Seu consumo médio é de 15,7 km por litro na cidade e 14,2 km por litro na estrada. Eu vou te apresentar uma marca que talvez você nunca tenha visto na vida, meu amigo. Sabe por quê? Esse já é o calcanhar de Aquiles desse carro. É uma marca que tem gente que nunca ouviu falar. Estamos falando do Lexus CT200H, meu amigo, exatamente. E Lexus nada mais, nada menos é do que Toyota. Exatamente, meu amigo. Lexus é a divisão de luxo da Toyota. Bem-vindo ao mundo premium! Mas que ao mesmo tempo você está deixando de comprar uma ótima oportunidade por não saber que o carro existe. Exatamente. Esse aqui em específico está em Belo Horizonte. Ó, Belo Horizonte hoje foi forte aqui, hein? Saindo por R$ 83.990. Meu amigo, Lexus é um baita de um carro. Se você quer um carro premium e ao mesmo tempo quer levar toda a confiabilidade da marca Toyota, esse aqui é o exemplar, meu amigo. E aqui a gente também já está falando de um carro híbrido. Para quem gosta aí, né, dos novos fatores da vida, o carro tem que ser híbrido, tem que ser elétrico. Ai, não, eu gosto é de carro de verdade. Mas enfim, esse aqui é um carro de verdade, é um híbrido. Enfim, vamos lá. Esse carro aqui, meu amigo, nada mais, nada menos é do que um Toyota, como eu já falei para vocês. Então, confiabilidade mecânica você tem. Agora, o calcanhar de Aquiles dele é o mercado. Tem gente que nem sabe que esse carro existe e outras pessoas não compram simplesmente porque nunca nem viram. Mas quando você começa a estudar, começa a ver que isso aqui é um Toyota, você começa a abrir um pouco mais o coração e a mente. Mas em contrapartida, saiba que a manutenção é um pouco mais elevada, não vai subir muito dos Corollas, mas dos Toyotas mais novos, mas você tem que ficar ciente que a manutenção é um pouco mais cara. Peça de reposição para acabamento interno e externo é difícil de achar, não é fácil, porque simplesmente não tem um mercado tão aquecido aqui no nosso Brasilzão. Vamos dar uma olhada no outro anúncio. Esse aqui está em Belo Horizonte também. Olha, Belo Horizonte reinando, saindo por R$ 90.000. Que popô mais bonito e avantajado esse carro tem, hein? Que lanternas maravilhosas. Olha, essa saída, muito bonito. Quando você olha esse carro, parece que é um carro esportivo, né? Mas não é não, tá? Não vem se iludindo e tudo mais, porque não é. Meu amigo, aqui é uma faca de dois gumes. Não tem o que falar. Você quer levar confiabilidade para casa? O Lexus é uma boa opção. Mas em contrapartida, você perde muito na revenda. É uma revenda muito morosa, muito trabalhada, muito demorada, porque não é todo mundo que compra, não é todo mundo que conhece a marca. Mas se você não tá nem aí para isso, amigo, é um carro que pode te fazer muito feliz sim, tá? Eu teria. E esses foram 5 carros de luxo que são desvalorizados e esquecidos no mercado, até mesmo subestimados. Mas e aí, qual desses você levaria para a sua garagem? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar um outro vídeo aí no final para você passar um pouco mais de tempo aqui comigo e eu te espero lá e fui!